Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, a economista Rita Mundim e os jornalistas William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, em entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, o senador Carlos Viana afirma que será candidato à reeleição no ano que vem. A outra alternativa, segundo ele, é concorrer ao governo de Minas nas eleições de 2026. O parlamentar, que é filiado ao Podemos, ainda não sabe, no entanto, por qual partido deve disputar o pleito. A conversa com a repórter Edilene Lopes, Carlos Viana defendeu a instalação de uma CPI para apurar supostos abusos do Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral entre os anos de 2018 e 2025. Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você. Uma entrevista aí com o senador Carlos Viana, senador por Minas, já de olho nas eleições do ano que vem também. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Essa eleição para o Senado, as duas vagas, de Minas Gerais no ano que vem, promete ser uma disputa, assim, na base, vai ser milimétrica essa corrida, parece, Muitos nomes colocados, tanto do campo mais conservador quanto do campo mais do centro, com alguns nomes menores da esquerda, mas são muitos nomes que estão se lançando, E aí a gente não sabe como que vai ser esse cenário até lá. O próprio Viana diz que até a eleição do ano que vem muita coisa pode, se organizar entre os partidos, e ele faz mistério com qual partido ele vai se lançar. Agora, o caso do Viana é muito curioso, Júnior, porque ele chegou ao Senado desbancando, a Dilma Rousseff na eleição de 2018, uma vitória que as pesquisas estavam mostrando que era impraticável praticamente, era muito difícil de acontecer, praticamente inviável. E aí o Viana venceu, ele e o Rodrigo Pacheco chegaram ao Senado e deixaram a Dilma, que liderava as pesquisas, de fora, A Dilma não conseguiu uma das duas vagas. Só que depois, nas duas eleições seguintes, o Viana teve resultados muito ruins. O Viana já tentou ser governador em 2022, não conseguiu ir para o segundo turno, e no ano passado, em 2024, o Viana tentou ser prefeito de Belo Horizonte e teve um resultado muito ruim, Ele teve apenas 1% dos votos na capital mineira, uma votação muito diferente daquela que ele teve no Senado. Então eu não sei se o eleitor cobrou um pouco de coerência em relação a, se você foi eleito para tal mandato, tem que seguir esse mandato até o final. Eu acho que o eleitor está cada vez mais preocupado com isso, Aquele político que elege por um cargo e depois quer usar de trampolim para outro, ele costuma sofrer um pouco nas urnas. Talvez seja um dos pontos que o Viana tenha sofrido nessas últimas duas eleições. Agora, para o ano que vem, vai depender muito dos acordos, das chapas para o governo. Eu acho que o Viana ainda vai ficar negociando, ouvindo como que vai se formar o quadro para o governo de Minas, se o Pacheco vai mesmo ser candidato, se o Matheus Simões e o Cleitinho vão os dois manterem a candidatura, se o Nicolas vai entrar nessa disputa, tudo muito indefinido para 2026. Nas outras eleições, William, o senador, ele tinha uma escora, vamos dizer assim, porque se perdesse, voltava para o Senado, estava tudo certo. Agora, dessa vez, não, o mandato termina agora, São os 8 anos de mandato. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Ele está fazendo o trabalho de casa, já começou o programa da TV, eu acho que tem 25 minutos, Ele precisa aparecer. Sabe o que acontece, Júnior? Quando um comunicador ele resolve entrar para a política, ele sempre foi aquele cara das críticas, Ele sempre atacou, dizendo que era possível mudar. E de repente você chega no poder e a população espera de você uma resposta em função da crença dela em você. E a gente sabe que na prática é muito difícil. O Viana tenta trazer agora, dizendo, olha, o metrô em Belo Horizonte é uma parcela minha, passou pelo meu gabinete, eu fiz. Mas a população, e o que eu ouço do Viana, gente, é assim, a expectativa em relação ao mandato dele era muito grande em função da representatividade como comunicador. E ele não deu essa entrega, o povo não conseguiu enxergar um resultado de entregas tão positivas assim do Viana, não é isso? WT, perdão de interromper, mas só porque o metrô, a gente que acompanha muito de perto, o metrô, durante o governo Bolsonaro, a bancada mineira, e aí o Viana, sim, teve um papel muito importante, realmente brigou muito para conseguir esse recurso. Esses 2 bilhões, esses 2,8 bilhões que estão sendo aplicados agora na construção da linha 2, que o Júnior tanto duvida que vai sair do papel, mas já está acontecendo. Não duvido que sai do papel, duvido que não entrega na data que foi marcada. Mas que já está, em obra. Mas fico doido para entregar.
tem algumas estações, inclusive, prontas, né? A gente, talvez, no ano que vem já vai começar uma operação. Isso, sem dúvida, é mérito, sim, o senador Viana teve um papel importante nesse fato. A gente critica muito, mas quando alguém da bancada ou a bancada mineira consegue alguma coisa, a gente precisa elogiar também. Então, mas você entende que isso, para o povão, talvez não traga para ele o crédito necessário para trazer em números. E porque quando você olha no trabalho do Viana, lá no Senado, ele participou de várias comissões, viajou para fora do país, o cara foi ativo, mas isso, na prática, não traz para ele o voto. Né? Então agora ele tem esse papel, já voltou para a TV e vai reforçar a sua comunicação para conseguir virar o jogo. Ô Rita Mundinho, entrevista exclusiva então do senador Carlos Viana, afirmando que vai ser candidato à reeleição ou candidato ao governo de Minas. São os nomes aí para a eleição do ano que vem, esses nomes vão se desenhando, esse xadrez vai clareando na nossa frente. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O que eu tenho a acrescentar à fala aí do Marcelo e do William é exatamente a omissão do Senado como um todo para a sociedade. Então, o Viana fez um belíssimo trabalho, mas a gente não vê um trabalho coletivo do Senado, e aí, vamos lá, do Senado, da Câmara, em prol da sociedade. Então, o que a gente tem são pessoas que se destacam em alguns assuntos, em um país que está polarizado e onde o foco principal é a eleição presidencial. Então, para a sociedade que fica esperando os legisladores e os revisores se colocarem a favor dela durante todos os dias, durante todo o tempo, a gente não teve colheita nenhuma. Foi como se houvesse uma plantação e a colheita desses mandatos, aí eu estou generalizando, ela não veio para a sociedade. Assuntos sensíveis não foram colocados, não foram revisados pelo Senado, assuntos sensíveis não foram votados pela Câmara e nós ficamos órfãos daqueles que nós votamos como os nossos representantes. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o papel do Senado, da Câmara, do Congresso, enquanto instituições que estão lá para trabalhar, para melhorar a vida do cidadão brasileiro.